Olá pessoal, nesse vídeo eu vou começar a falar sobre fluidos. Esse vídeo vai ser bem curto, eu vou apenas falar um pouquinho da fenomenologia macroscópica dos fluidos, ou seja, como a gente pode caracterizar eles do ponto de vista macroscópico e fazer algumas definições que serão importantes mais para frente. Então vamos começar com essa fenomenologia. Talvez seja interessante a gente explicar primeiro o que é um sólido e depois a gente fala sobre fluidos. Então um sólido, do ponto de vista macroscópico, ele possui volume e forma bem definidos. O que isso quer dizer? Se eu pegar um tijolo, agora ele tem um dado volume, tem uma dada forma, um dado formato. Qualquer instante posterior, ele continua tendo o mesmo volume e a mesma forma, contanto, é claro, que eu não aplique condições extremas sobre esse tijolo. Por exemplo, não aplique uma força muito grande, eu posso deformar ele, posso mudar o volume dele. Mas sem condições extremas, ele mantém volume e forma. Um líquido, ele mantém apenas o volume, ele tem apenas o volume bem definido, a forma dele não é bem definida. 1 litro de água, agora, é 1 litro, daqui a pouco é 1 litro, em algum instante posterior continua sendo 1 litro. Porém, o formato dessa água, ele varia. Vai depender do recipiente. Se eu botar num recipiente vai ter um formato, se eu colocar em outro diferente, ele vai adquirir aquele formato do recipiente. Não tem forma bem definida. Já os gases não têm volume nem forma bem definidos. A gente vai dizer que os líquidos e os gases formam essa classe que a gente está chamando de fluidos. Então, o que eles têm em comum, os dois? O que eles têm em comum é que eles não têm forma bem definida. Por que eles não têm forma bem definida? Então, aqui eu peguei uma porção de um fluido, vamos imaginar que é um líquido mais fácil. Está aqui a porção do líquido, e eu vou aplicar o que a gente chama de força tangencial sobre essa porção. Eu estou olhando para essa superfície que eu pintei, superfície superior desse cubo. A força tangencial é tangente ao plano dessa superfície, como eu tenho na figura. Quando eu aplico uma força tangencial não nula, ou seja, qualquer, pode ser bem pequena inclusive, no fluido, ele não consegue equilibrar essa força tangencial, ou seja, o fluido se deforma, ele sofre deslocamento devido a essa força. A gente pode imaginar esse fluido como sendo formado por um monte de camadas. Aí eu aplico uma força na camada superior, todas as camadas se deslocam, observe como inclinou aqui. Quando isso acontece, a gente diz que esse corpo é um fluido. Se eu fizer isso em um sólido, eu aplico uma força tangencial nessa superfície, o sólido ele consegue equilibrar essa força tangencial, de modo que as camadas do sólido não se deslocam umas sobre as outras. Ou, em outras palavras, o sólido não vai se deformar. Então, a gente pode definir um fluido de acordo com a resposta a essa força tangencial. Os fluidos são corpos que não conseguem equilibrar forças tangenciais, por menores que elas sejam. Sempre que eu tiver uma força tangencial, como essa aqui, eu vou ter escoamento, vai ter a deformação, vai ter o deslocamento daquele fluido. É claro que alguns fluidos vão se deslocar mais lentamente, ou vai ser mais difícil você gerar esse deslocamento, e outros vai ser mais fácil. A variável que me diz o quão difícil, o quão fácil é deslocar, deformar ou colocar em escoamento esse fluido é a viscosidade. Viscosidade é atrito do fluido com ele mesmo. As camadas do fluido estão atritando umas sobre as outras. Se eu tiver muito desse atrito, ou seja, muita viscosidade, esse fluido vai escoar mais lentamente, vai ser mais difícil colocar ele em escoamento. Se tiver pouca viscosidade, ele escoa mais facilmente. Um exemplo de um fluido com pouca viscosidade é a água, e um fluido com muita viscosidade é o mel. Tem um experimento interessante, ele ainda está no Guinness como o experimento mais longo em duração, ele ainda existe, ainda está acontecendo, que diz respeito justamente a fluidos. Então teve um cara na Austrália, em 1927, ele pegou piche. Piche é a principal substância usada para fazer o asfalto. É um derivado de petróleo
Quando ele está a uma temperatura alta, você vê que ele é um líquido, ele escoa facilmente. Mas aí quando a temperatura baixa, ele endurece, ele fica parecendo um vidro. Não tem nenhuma cara de líquido, não tem nenhuma propriedade aparente que lembra um líquido. O asfalto não lembra líquido. Aí ele pegou esse piche ainda na forma líquida e colocou dentro de um funil. Tapou a parte de baixo do funil, encheu o funil. Deixou 3 anos ali o piche para assentar bem naquele funil. Ele resfriou, endureceu, ficou parecendo um vidro. E aí ele abriu a parte de baixo do funil. Então ele abriu em 1930 e ele demonstrou que esse piche foi escoando através do funil. Só que escoa extremamente devagar. Então o experimento ele continua, ele está lá numa universidade da Austrália, esse funil com o piche dentro, ele está até hoje escoando. Então desde 1930 até hoje, ele pingou 9 gotas. Então ele pinga mais ou menos uma gota daquele piche endurecido a cada 10 anos. Mas está escoando, então prova que aquilo lá é um fluido. Vou mostrar aqui, a gente pode acompanhar esse experimento ao vivo. Vou mostrar a página, depois eu coloco a página no link do vídeo. Está aqui a transmissão ao vivo desse piche pingando. Aqui está o funil, aqui tem o piche e aqui tem uma gota. Essa é a 10ª gota que espera-se observar ela caindo desde 1930. A última gota foi em 2014, então essa daqui espera-se que ela caia em torno de 2023, 2024. Então vai demorar um pouco. Quem quiser esperar vai ter que esperar bastante tempo. Mas dá para ver claramente aqui como está formando uma gota, né? Aqui tem algumas gotas que já caíram, elas foram colocadas aqui. Dá para observar também que elas estão se deformando. Vocês podem pesquisar no YouTube, tem os vídeos da gota caindo. Então, a 9ª gota tem um vídeo caindo, não sei se a 8ª tem. Então, dei uma olhadinha nesse site, é interessante. Bom, esse piche está escoando com tanta dificuldade, certamente porque ele tem uma viscosidade muito alta, tem muito atrito dele com ele mesmo. Tem ideias, teorias que falam que o vidro é um fluido. E uma das principais motivações que leva algumas pessoas a acreditarem nessa ideia é que foi observado na Europa, em catedrais ou igrejas muito antigas, os vidros da janela dessas igrejas eles estavam deformados. Então eles eram mais ou menos assim. Se eu olhar eles de perfil, eu não vou ver um vidro assim, com uma certa espessura uniforme. O que as pessoas observaram era algo desse tipo aqui. Isso para catedrais bem antigas, né? E aí essas pessoas falaram, opa, então isso aqui prova que o vidro é um fluido que está escoando, e está escoando muito lentamente. Aqui na parte de baixo já acumulou mais vidro do que eu tinha aqui em cima. Mas isso não é verdade. Isso foi facilmente verificado como falso quando alguma pessoa foi lá e encontrou um vidro na janela assim. Ou seja, com a parte de baixo mais estreita que a parte de cima. Bom, o vidro, se ele for um líquido, ele vai escoar no sentido da gravidade, não contra a gravidade. É a gravidade que está fazendo essas forças tangenciais. Então, qual a explicação para o vidro com esse formato ou com esse formato? Aí as pessoas verificaram que a explicação está associada com a maneira com que se fez aqueles vidros antigamente. Eles tinham aquela pasta de areia derretida, muito quente, e aí eles tinham que abrir aquela pasta para deixar no formato fininho ali do vidro e depois esperar ela esfriar. Então, como é que eles faziam? A ideia física é a mesma de abrir a massa da pizza. Você pode girar ela, aí vai esticando. Então eles colocavam aquela pasta numa plataforma, colocavam a plataforma para girar, e aí tem uma força centrífuga empurrando a matéria, a massa ou aquele vidro
para a borda. E aí a matéria vai se acumulando na borda. Então aquela massa de vidro vai ficar menos espessa no centro da plataforma e mais espessa próximo às bordas. E aí eles cortavam os quadrados. Então sempre ia ficar um lado do quadrado ou do retângulo mais espesso. E aí eles aproveitavam para colocar aquele lado mais espesso na parte de baixo, porque aí encaixava melhor no suporte da janela e evitava as gotas de chuva de entrarem por aqui. Até que alguém descuidado, eventualmente, colocava ao contrário. Observa que aqui vai entrar a gota de chuva. Mas essa pessoa descuidada, que colocou ao contrário, foi responsável por provar que o vidro não estava escoando. Pelo menos não naquele intervalo de tempo, que é algumas centenas de anos, 1000 anos talvez. Até hoje tem gente estudando propriedades físicas do vidro. O que se sabe é que se ele escoar, ele vai demorar um intervalo de tempo muito grande. Tem estimativas que falam da ordem da idade do universo, para a gente observar algum escoamento perceptível no vidro. Então, o mais aceito hoje em dia é que o vidro não é um líquido, ou não é um fluido. Ele é, de fato, um sólido. Bom, vamos voltar para as nossas definições. A gente vai definir um fluido em equilíbrio estático. Isso é importante, a gente vai usar isso nos primeiros vídeos, esse tipo de fluido. É um fluido em que qualquer porção dele está em repouso, ou seja, não está escoando. Esse é o fluido estático, o equilíbrio estático. A densidade de massa é a mesma definição que a gente fez quando a gente falou de momento de inércia, o cálculo de momento de inércia. Eu defino ela localmente, pego um pedacinho com um volume infinitesimal dV, verifico a massa daquele pedacinho, vai ser infinitesimal, dm. Aquela massa dividido por aquele volume vai me dar a densidade do fluido. Aqui tem um detalhe, esse volume infinitesimal, a gente tem que pensar ele mais fisicamente, menos matematicamente. Matematicamente é um volume que tende a zero. Agora, se eu fizer isso aqui no fluido, eu posso ter problema. Se eu pegar um volume muito pequeno, talvez caiba só um átomo naquele volume. E aí aqui eu vou colocar a massa de um átomo e dividir pelo volume de um átomo. Isso dá uma densidade absurdamente grande. E não é isso que a gente quer usar para descrever um material qualquer. Então o que a gente pega aqui é um volume que seja suficientemente grande para conter uma grande quantidade de átomos, zilhões de átomos, mas que seja suficientemente pequeno para que não haja uma heterogeneidade ali naquela região, né? Se eu definir a densidade de massa dessa maneira, vocês podem ver daqui que a dimensão dessa densidade, como a gente já discutiu em vídeos anteriores, é a dimensão de massa sobre comprimento ao cubo. Se eu tiver no sistema internacional, vai ser quilograma por metro cúbico. Aqui a gente não vai falar em densidade superficial ou linear, vai ser sempre densidade volumétrica de massa. Se eu quiser a massa total de uma porção desse fluido, posso usar essa expressão. Eu tenho dm igual a ρ dv e integro dos dois lados. A integral da esquerda vai me dar a massa total e aí a integral da direita eu tenho que resolver, dada essa densidade. Integral de ρ dv. Se a densidade não for constante, eu não posso tirá-la da integral. Se for constante, ela sai. Aí fica a massa igual a ρ vezes volume total. Quando a densidade for constante, a gente diz que o corpo é homogêneo, que esse fluido é homogêneo. Se ela não for constante, o fluido não é homogêneo. A gente vai definir a pressão em um fluido. Então, eu pego uma área infinitesimal, dA, e eu olho qual é a força normal a essa área. É essa força que vai fazer pressão. Se eu pegar uma superfície, por exemplo, a minha mesa aqui, e eu pego a minha mão e aplico uma força nessa mesa, eu sempre posso decompor essa força em duas componentes. Uma que é normal à mesa, essa realiza pressão na mesa, e outra que é tangencial à mesa, essa não vai realizar pressão. Então a pressão eu estou pegando apenas a força normal à superfície.
Essa força aqui me dá a pressão localmente, então em cada ponto eu tenho um elemento de área, tenho uma força infinitesimal e eu tenho a pressão. Se eu quiser a força total em uma dada superfície, eu integro essa equação. dF normal, vou obter a força normal, obviamente, igual a pressão vezes dA. E se eu quiser a força total, integrei na esquerda, vai me dar Fn total. E a integral na direita, integral de P escalar dA. Essa integral é feita na superfície que eu estou interessado. Se a pressão for uniforme sobre a superfície, for constante, pode sair da integral. Caso contrário, não. A unidade de pressão, então a dimensão, primeiro, é dimensão de força sobre área, que é comprimento ao quadrado. Isso aqui é, no sistema internacional, Newton por metro quadrado, que a gente vai chamar de Pascal. E para finalizar, o tipo de fluido que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos é uma idealização, é o chamado fluido ideal. Ele é homogêneo, ou seja, a densidade dele não varia. Ele é incompressível, isso significa que eu aplico força nele e eu não consigo comprimir. É uma idealização. Se eu pegar, por exemplo, uma seringa com água, enche ela totalmente, obviamente tira a agulha da ponta, aí você tapa a pontinha da seringa e aperta o êmbolo. Ela está completamente cheia de água. Você consegue deslocar um pouquinho aquele êmbolo, só que vai ter que fazer uma força muito grande. Então, fazendo muita força, você deslocou um pouquinho aquele êmbolo. Então, a água ela é compressível. Mas, na nossa aproximação aqui, a gente vai desprezar o quanto a gente conseguiu comprimir, porque a gente teve que fazer uma força muito grande. Então, a gente diz que ela é aproximadamente incompressível, ou, no caso idealizado, incompressível. Se eu pegar um gás, o ar, por exemplo, enche a seringa só de ar, faz a mesma coisa, tapa a ponta e aperta o êmbolo. A gente nota que com bem menos força eu consigo deslocar bem mais aquele êmbolo. Então o ar é bem mais compressível que a água. Não é uma boa aproximação dizer que o ar é incompressível, ele é compressível. Esse fluido ideal também ele não tem viscosidade, então ele escoa sem atrito dele com ele mesmo ou atrito dele com superfícies. Também é uma idealização. Na prática, a gente sempre vai ter viscosidade. E esse fluido também não troca calor. Aqui, por enquanto, a gente nem sabe o que é calor. A gente só vai aprender o que é calor lá quando a gente estudar termodinâmica. Então, se a gente estiver falando em um gás, ele não é um fluido ideal. Nunca vai considerar um gás como fluido ideal. Já se a gente estiver falando em um líquido, em muitos casos a gente pode considerar um fluido ideal. Obviamente, se eu pegar um mel, por exemplo, que tem uma viscosidade altíssima, não posso considerar isso ou aproximar isso por um fluido ideal. Agora, se eu pegar água, álcool, algum óleo com uma viscosidade baixa, eu posso considerar esses líquidos, com uma boa aproximação, como um fluido ideal. Então, quando a gente falar em fluido ideal nos próximos vídeos, a gente vai estar se referindo, por exemplo, à água. Então, no próximo vídeo a gente parte daqui, desse fluido ideal, e a gente começa a calcular a pressão gerada por esse fluido ideal. Então, até o próximo vídeo, pessoal.